Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Graças a Deus podemos falar sobre a parte 2 de nosso assunto, que no geral é o arrebatamento, mas nosso tema nesses dias é os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então terminamos a parte 1 e hoje começamos a parte 2, onde eu fiquei de falar sobre 5 pontos importantes. E isso é para que a gente possa entender melhor a nossa mensagem. A nossa mensagem, que eu digo, é a mensagem que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, quando ele diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós deveremos, neste vídeo, considerar 5 pontos importantes. Primeiro ponto: o que significa a palavra ressurreição? Segundo, as 8 ressurreições na Bíblia. Terceiro, a ressurreição e o cumprimento da profecia. Quarta, a primeira e a segunda ressurreição. E quinta, a ressurreição restauradora. Então vamos tratar agora do primeiro ponto importante. O que significa a palavra ressurreição? O sentido comum, meus amados, da palavra ressurreição é passar da morte para a vida. E, obviamente, ela deve ser precedida da passagem da vida para a morte. A ressurreição, então, ela reverte esse processo. A ressurreição é essencial para a doutrina cristã e diz respeito principalmente à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais para frente um pouquinho, nós vamos ver quais são os diferentes tipos de ressurreição. Entretanto, amados, nenhuma delas se compara à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, de jeito nenhum, porque Ele, o Senhor, é as primícias da ressurreição dos mortos para a vida eterna. Queremos destacar essa reversão da morte para a vida como um ponto principal do nosso estudo neste vídeo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios sobre o arrebatamento, ali em sua primeira carta, capítulo 15, versos 12 a 14, ele enfatizou a absoluta necessidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, olha: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. A lição de Paulo é uma lição bem clara para nós. Sem a ressurreição de Cristo, a pregação do Evangelho é invalidada. E mais ainda, nossa fé é vã, não vale de nada. Ou Cristo ressuscitou, ou nós estamos perdendo tempo. Nós somos salvos pela fé, como é do conhecimento de todos, não somente na morte de Cristo, mas também no fato atestado biblicamente de que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, que ele subiu ao céu, de onde prometeu voltar. Eu acredito que todos conhecem João, capítulo 14, verso 1. E não podemos, amados,
dividir esse evento e crer apenas em parte dele. Isso não existe. Não tem como. O evento é uma unidade. Os componentes que formam essa ressurreição podem ser identificados na seguinte ordem: vida, morte, ressurreição, ascensão e retorno. E Paulo continua, né? No capítulo 15 ainda da primeira carta aos Coríntios, do verso 15 ao verso 17. Ele fala assim: olha, se você quiser, me acompanhe, como eu sempre peço. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo, veja a condicional, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso quer dizer o quê? Que sem a ressurreição de Cristo não haveria salvação. E é bem evidente quando ele diz lá: e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso nos faz lembrar sempre da palavra de Deus, não é? Que diz que o pecado trouxe a morte, e que o salário do pecado é a morte. Então, se permanecemos nos nossos pecados, não há vida eterna para nós de maneira nenhuma, viu? De igual modo, não haveria a ressurreição, ou melhor, a esperança da ressurreição em Cristo, se ele não tivesse se levantado dentre os mortos. Consequentemente, sem a ressurreição dos mortos em Cristo, nós que estamos vivos não poderíamos ser arrebatados, e os que dormiram em Cristo pereceram. Isso está escrito no versículo 18 da primeira carta de Paulo, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Fé no arrebatamento é um pré-requisito para o arrebatamento. Se você não crê no arrebatamento, como você vai ser arrebatado? Se eu não creio nele, como serei eu arrebatado? Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, nós podemos ler o seguinte, olha, me acompanhe se você já achou aí. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 14, está escrito assim, ó: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia os que dormem. Preste atenção na condicional se, porque essa é uma revelação clara de que aqueles que não creem na ressurreição física do Senhor Jesus Cristo, na verdade, não são crentes. Quem não crê na ressurreição de Jesus Cristo não é cristão. E como consequência disso, não serão arrebatados de forma alguma. Por quê? Porque eles não creem. Se alguém não crê na ressurreição ou no arrebatamento, como será arrebatado? Cristo é as primícias. Paulo repudia, amados, a teoria prevalente ou prevalecente, tanto faz, na igreja de Corinto, quanto a haver ou não uma ressurreição. E confirma a realidade da ressurreição de Cristo quando ele diz o seguinte, dos versos 20 a 23. Acompanhe aí que eu creio que você já abriu a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, não é verdade? Acompanhe quando ele diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Perdoem, irmãos, pelo pigarro, mas eu não consigo me livrar disso. Fica bem, também não vou editar. Eu estou fazendo ao vivo e não vou editar, não vou tirar isso, não. Isso é normal. Eu acredito que isso não escandalize você, na verdade. Continuando a leitura aqui. Por quê? Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Novamente, eu peço a você para conferir em 1 aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 ao verso 23. E você vai reparar que nessa passagem, por 2 vezes, Paulo identifica Cristo como as primícias. Isso é importante, porque nenhuma das outras ressurreições registradas na Bíblia pertencia às primícias. E o mais importante, a ressurreição do Senhor é a que nos leva para a vida eterna. Isso vem se relacionar com um ponto crucial de Hebreus 9, versículo 27, onde nós podemos ler o seguinte: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Obviamente, amados, isso não se aplica àqueles que morreram antes que o plano de salvação de Deus fosse estabelecido e cumprido em Jesus Cristo. Por exemplo, Moisés morreu na terra de Moabe e foi enterrado por Deus. Coloque entre aspas esse enterrado. Entretanto, cerca de 1500 depois, ele apareceu no Monte da Transfiguração com Elias e eles conversaram com Jesus a respeito da sua morte na cruz do Calvário. Veja, foi Moisés que apareceu, não foi a alma de Moisés, não foi o espírito de Moisés, como alguns dirão, não foi uma visão de Moisés, foi Moisés. A Bíblia diz Moisés e Elias apareceram lá e conversaram com o Senhor Jesus Cristo. Logo, é uma conclusiva, quando Apocalipse 11 fala sobre as 2 testemunhas, também chamadas de 2 oliveiras e 2 candeeiros, que têm o poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo 6. E aí é por isso que muitos creem, não estou dizendo que eu creio nisso, eu acho que não é assim, mas eu vou citar agora, porque você já deve ter ouvido isso em algum estudo. Muitos creem que essas pessoas são Elias e Moisés, que essas 2 testemunhas são Elias e Moisés, que Deus deu a Elias o poder de fechar o céu e a Moisés o poder de transformar água em sangue. Mas não é por isso que sejam Elias e Moisés, porque tanto um quanto o outro já estão ali com os corpos glorificados, porque são Elias e Moisés. Isso vem a indicar, na minha concepção, que em algum momento não relatado na Bíblia, Deus ressuscitou Moisés, porque ele comparece perante Cristo junto com Elias. E Elias, quando foi levado ao céu, com certeza teve o seu corpo também glorificado. Não poderia vir para morrer, porque a Bíblia foi clara que Moisés morreu e ao homem está ordenado morrer apenas uma vez.
embora alguns creiam, como se tem ainda agora, que isso não se aplica àqueles que morreram antes de Cristo, mas se aplica sim ao homem. Foi ordenado morrer apenas uma vez e depois disto vem o juízo. Então, de maneira alguma, eu posso crer que as duas testemunhas mártires sejam Elias e Moisés, que vêm aqui para morrer pela segunda vez. E primeiro, que Elias não morreu, foi transformado. Se ele viesse para morrer de novo, que garantia nós teríamos de que a igreja, depois de arrebatada, não poderia morrer novamente? Não é? A ressurreição, eu quero falar agora sobre isso. A ressurreição nacional de Israel, ok? Eu espero que esse assunto sobre as duas testemunhas mártires sejam um assunto pacífico, já sem discussões, porque é assim que eu creio e é assim que eu ensino. Não posso crer que nenhum dos dois viessem depois de terem os corpos glorificados para morrer outra vez. Depois que se tem a vida eterna, ela é eterna mesmo. Tá? Não pode ser mudada. Eterna não é aquilo que não morre, que não pode ser roubado, perdido, de jeito nenhum. Então, falando sobre a ressurreição nacional de Israel, Ezequiel fala sobre uma ressurreição especial que não pertence à ressurreição das primícias. É a ressurreição nacional de Israel. Ele diz assim, o profeta Ezequiel: veio sobre mim, é claro que eu não tenho esse versículo todo de cor, né, irmãos? Está tudo anotado aqui. Tá tudo anotado. Por isso que eu peço a você para acompanhar a sua Bíblia e ler comigo. Ver se eu não anotei algo errado. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Leia na sua Bíblia, confira Ezequiel capítulo 37, versos 1 a 3. O que nos ajuda a entender essa passagem é exatamente o fato de que no capítulo anterior o Senhor ressuscitou aquela terra. Por exemplo, no capítulo 36, é o anterior, verso 4, diz assim: portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Aí a palavra de Ezequiel, capítulo 36, verso 4. E eu pergunto, qual é o motivo para a ressurreição da terra de Israel? Encontramos a resposta no versículo 8. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Se os judeus tivessem voltado para a terra de Israel e ela permanecesse um deserto, eles não sobreviveriam, pois não haveria alimentação. Alguém disse que um país pode viver sem políticos, sem exército
ou força policial, mas não poderia existir sem os fazendeiros. As pessoas precisam comer aquilo que nasce do solo. Por isso, o Senhor ordena que a terra de Israel ressuscite a sua produtividade. Sim, a terra tem que produzir, tinha que produzir. E diz, por quê? Porque o povo de Israel está prestes a vir. É ele usando o profeta Ezequiel. Não é nenhum segredo que hoje em dia Israel é um dos países com a mais avançada tecnologia de irrigação, particularmente na irrigação por gotejamento. Israel produz o suficiente para o seu sustento e também para a exportação. Acredite, é verdade. Deus é grande. Deus zela pelo seu povo. Meus amados, falando ainda sobre a ressurreição da nação. A identidade nacional deveria também ser ressuscitada. E por motivos práticos, isso era virtualmente impossível, pois os judeus estavam espalhados pela face da terra, por todo o mundo. E parece que onde quer que eles se estabelecessem, acabavam por se deparar sempre com opressão e perseguição. Assim é com todo o povo de Deus. Onde eles conseguiram permanecer, tornaram-se parte da paisagem humana daquela nação. Na Europa, tornaram-se judeus europeus. Na África, judeus africanos. Na Ásia, judeus asiáticos. Na América, judeus americanos. E, apesar de todas as dificuldades, eles continuaram sendo judeus, uma espécie de elo invisível que os manteve juntos durante todos os tempos. Esse elo de ligação está centrado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a sua herança. A Bíblia era o único elemento de ligação que mantinha os judeus unidos durante a diáspora, ou seja, para quem não conhece a palavra, durante a dispersão. Nós precisamos, nesse momento, ressaltar que esse fato é singular, é único. Por exemplo, cerca de 40 milhões de europeus migraram para a América, mas perderam a sua herança cultural dentro de 2 gerações. De 2 gerações. 2 gerações foram, né, o tempo necessário para que as pessoas, os europeus, mudassem, né? Tivessem apagado a sua própria cultura, né? Mas com os judeus não é assim. 2000 anos depois da diáspora, eles continuam sendo judeus. Eles são judeus desde que foram criados. E aí surge a seguinte questão, que a gente não costuma parar para analisar, não é verdade? Como podem esses judeus, tão diferentes em suas línguas, culturas, mentalidades e graus de civilização, retornar à sua terra e tornar-se novamente uma nação, uma única nação? Antes que o Estado de Israel fosse fundado, muitos antropólogos renomados previram que levaria centenas de anos
para que Israel se tornasse uma nação de um povo só. Centenas de anos. Irmãos, houve uma conferência profética em 1974, em Israel, onde um dos professores, ele falou o seguinte, ele contou o seguinte: em 1949, um ano após o estabelecimento do Estado de Israel, tivemos de receber judeus de 112 países. Eu disse, é ele falando, tá? É ele falando. O doutor Lápide, uma coisa assim. Ele disse o seguinte: eu disse, tivemos porque nenhum deles queria esperar, e muitos nem tinham uma casa. Durante aquele ano, um grupo de antropólogos dos Estados Unidos e da Escandinávia veio nos visitar. É o professor falando. E continua ele: para os antropólogos e também para os arqueólogos, Israel é um verdadeiro paraíso. Em nenhum outro lugar os processos antropológicos e sociológicos acontecem com tal rapidez e abrangem tantas nações diferentes em uma área tão pequena como Israel. Não sei se você entendeu. Os judeus vieram de 112 países para Israel. Então, por exemplo, o judeu no Brasil fala português, o judeu na Argentina fala espanhol, o judeu da América fala o inglês. Então, todo mundo se juntando, como é que eles se entenderiam, não é verdade? E o professor, nessa conferência de 1974, ele continua falando ainda. Esses antropólogos visitaram nossa terra por 8 meses. Eu estava presente em seu jantar de despedida em Jerusalém no final de 1949. O líder do grupo disse: senhoras e senhores, estamos bastante impressionados com o seu novo país, mas vocês devem entender que ainda não podem ser considerados um só povo. Vocês não são uma nação, são uma mistura de pessoas vindas de mais de 112 países diferentes. Vocês são imigrantes e para fazer deles uma nação, vocês irão precisar de pelo menos 1 ou 2 séculos. Quando ele viu o ar de desapontamento em nossos rostos, isso é o professor falando na conferência, tentou nos confortar dizendo: vejam bem, eu sou dos Estados Unidos, minha família é de origem sueca, mas a minha bisavó já havia nascido na América. Mesmo assim, celebramos todas as festas suecas em nossa casa no Mississippi. Damos nomes suecos aos nossos filhos. Falamos sueco com nossos pais e avós e nos vemos como sueco-americanos. Assim é o professor discursando lá. Mas vocês têm uma nacionalidade israelita. Então, como podem esperar que os novos imigrantes se adaptem a algo que não existe? Em resumo, se vocês conseguirem ter uma identidade israelita no final do século XXI, deem-se por satisfeitos, mas antes isso será impossível. Aí terminou a palavra do professor na conferência de 1974 em Israel. No final de 1972, muitos desses mesmos especialistas visitaram Israel novamente para fazer um exame de acompanhamento. Eles foram os mesmos kibbutzim e
as mesmas vilas e subúrbios. Após 2 meses, concluíram que, mesmo contra as suas expectativas, essa mistura de nações representando os 5 continentes da Terra, 112 países, dezenas de culturas, línguas e civilizações que não tinham nada em comum, em apenas 25 anos formaram uma nação, não apenas psicologicamente, mas também demograficamente falando. Meus amados, foi Deus que levantou Israel. É Deus que zela pelo seu povo. Foi Deus que prometeu através do profeta Ezequiel. E Deus que cuidou de tudo. Nós estamos no começo do século XXI e eles previram que só no final do século XXI levaria ainda mais 100 anos. Mas Israel já é uma nação. Já é uma nação ressuscitada. É o povo de Deus. O hebraico foi restabelecido. É o povo de Deus, com a mão de Deus sobre eles. E nunca me esqueço da palavra do Senhor quando diz: e todas as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel. É Deus que santifica Israel, é Deus que levanta Israel, é Deus que protege Israel, é Deus que sustenta Israel, é Deus que regenera, que renova, que transforma, Deus que purifica, Deus que garante o seu povo. A ressurreição nacional de Israel é o tema da visão dos ossos secos. Todos sabem disso. Sua impossibilidade é revelada em Ezequiel capítulo 37, verso 11. Acompanhe aí comigo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. O que significa isso? Significa, certamente, que os judeus estavam sem esperanças quando foram levados como ovelhas para o matadouro da Alemanha nazista de Hitler. Mas, mesmo depois da guerra, a situação era difícil e não lhes dava esperanças. Enquanto eles tentavam desesperadamente retornar para a terra de seus pais, a poderosa marinha inglesa forçava-os a voltar. Mas, ainda assim, apesar das circunstâncias aparentemente impossíveis, Israel sobreviveu e tornou-se uma nação. É natural pensarmos que os judeus que sonhavam com a união nunca iriam vê-la por causa de suas culturas tão diversas. Entretanto, o Senhor também cuidou disso, cuidou também desse assunto. Olhe, Ezequiel, leia. Que maravilha, Ezequiel 37, 19. Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Um na minha mão. Eles vieram
praticamente de todas as nações do mundo, e mesmo assim são uma só nação na terra, nos montes de Israel. Dê uma olhada no versículo 22. E aqui nós vemos o milagre da ressurreição da nação de Israel. Entretanto, meus amados, há mais por vir. E um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ezequiel 37, 22. Esse é o futuro de Israel. A ressurreição reverte o processo natural e traz da morte para a vida. Graças a Deus, meus amados, nós falamos sobre a ressurreição de Israel. Nós abordamos hoje o primeiro dos 5 pontos importantes que eu achava que daria para falar nesse vídeo hoje. Mas se começarmos o segundo ponto, que fala das 8 ressurreições na Bíblia, nós estenderemos muito o nosso vídeo hoje e eu não quero que ele seja tão comprido. Então o nosso próximo assunto, o próximo vídeo daqui a 3 dias, falará sobre as 8 ressurreições na Bíblia, dando continuidade à nossa parte 2, que nós concluímos agora, não é? Nós concluímos a parte 2 e teremos também a parte 3 e a parte 4, com certeza, quiçá a parte 5. Mas eu não quero cansá-lo e gostaria que você orasse por nós e compartilhasse esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos, com os nossos irmãos, e que continuassem orando pelo pastor Aragão. Nós continuaremos até que tenhamos completado o nosso assunto, que no geral, significa o grande mistério do arrebatamento. Falamos aos poucos, porque eu sei que nessa correria você não vai poder ter muito tempo para ficar assistindo aí um vídeo de 1h30, 2 horas, não é verdade? Às vezes eu passo um pouquinho de 1 hora porque o assunto exige, mas eu posso dar uma parada aqui. Que você continue orando por nós, curtindo nossos vídeos, compartilhando com os irmãos e orando a Deus para que seja uma bênção para todos. Né? A gente procura abranger a situação histórica, a situação religiosa, né? A situação espiritual, melhor dizendo. Que Deus abençoe a todos e que você ore pelo pastor Aragão. Paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém?